sexto Fórum de Serviço Social na Educação, cuja temática é a permanência estudantil na educação em tempos neoliberais e as estratégias de resistências. Peço, então, ao Luciano para dar início à apresentação cultural que foi planejada, coral de alunos do 3º, 4º e 5º ano do Instituto Samaritano de Franca. Luciano, você precisa ligar o seu microfone para sair o som. Olá, meu nome é Maria Beatriz. Sou Luciano, o que aconteceu com o vídeo? Está sem som, Luciano. Luciano, eu acho que se você abrir seu microfone, talvez o som funcione. Só um minutinho, vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Pronto, agora tá bom. pela participação neste belíssimo evento. Ficamos honrados e muito felizes com a notícia do convite. Bom, estou aqui para apresentar a vocês o nosso espetáculo virtual, intitulado de Músicas daqui e Músicas de lá, com os alunos dos 3º, 4º e 5º ano do Instituto Samaritano de Ensino, Franca, São Paulo. Sobre a regência do professor de Educação Musical, Miqueias Castro, coordenadora pedagógica, Cristiane Taveira e diretor Adriano José. E para abrir o espetáculo, vamos de Chuva. Fiquem agora com a música Chuva, da compositora e doutora em Educação Musical, Cecília Cavalieri, França, com a interpretação dos alunos do 3º ano do Samaritano. Bom espetáculo a todos. Quando chove eu posso abrir um poço de alegria. Quando seca abrir um poço de harmonia. Como pode não haver um pingo de razão? Quando não se sabe se é chuvisco ou se é trovão. Como é sempre mais forte uma euforia. Tanto ver se
Como pode não haver brilho no coração? Quando não se sabe se é Cristo, se é muitos por baixo, vai folhear. Sabe que vai crescer, de alegria. Como pode não haver brilho no coração? Quando não se sabe se é Cristo, se é trovão. Broadway é uma canção de Solomon Lima, regravou originalmente em 1979 com seu grupo The Evelyn Birds. Foi rapidamente popularizada em sua versão em inglês por ter sido utilizada como música principal do filme Walt Disney Rei Leão. Fique agora com a turma do quarto ano interpretando a música The Lion is Live Tonight. Eu não tenho medo. Você quer entrar? É o leão. Banahá é uma música folclórica da República Democrática do Congo. Também é chamada de Canção dos Soldados, e sua letra está no dialeto quilombo do sul do Congo, província de Katanga. Fiquem agora com a música Banahá, com a interpretação dos alunos do 5º ano do Instituto Samaritano de Ensino. Aproveitem!
Gente, o que dizer, né? Diante de uma apresentação tão linda, emocionante, agradecer, né, ao GPS por nos proporcionar isso, e principalmente aos artistas e seus professores. Muito obrigada. Lindo demais, muito emocionante. Para não dizer que The Lion é uma das minhas músicas preferidas. Bom, então vamos passar a palestra, cujo tema é Os Pilares da Educação Básica no Brasil Contemporâneo, o instituído e o instituinte. Vou passar a palavra ao professor doutor Pedro Ganzelli, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e vou solicitar, professor, que o senhor mesmo se apresente, fique à vontade para fazer isso, tá? O senhor tem aí o tempo, né, de fala, e a gente vai recolhendo pelo chat as questões, sugestões, contribuições dos participantes. Então, passo a palavra ao professor Pedro Ganzelli. Boa noite a todas e a todos. Para mim é uma honra estar nesse encontro. Na verdade, no segundo Seminário Internacional de Serviço Social na Educação e o 6º Fórum de Serviço Social na Educação, no encontro do GPS. Parabenizo a professora Eliana pelo belíssimo evento. Eu consegui participar da abertura, assisti a abertura da professora Kátia Lima, excelente palestra, e consegui em algumas outras, né, comunicações, enfim, consegui participar. Muito interessante essa organização em rede, várias instituições, então me sinto muito feliz. E com essa abertura maravilhosa, que foi esse coral lindo, né, também nos ajuda a molhar um pouco a alma, para a gente ir com mais calma, né, para trabalhar com essas temáticas que não são tão caras. Eu sou o professor Pedro Ganzelli, eu sou pedagogo, formado pela Unicamp, mestrado e doutorado também por essa instituição.
coordeno o Laboratório de Gestão Educacional, e a minha temática de pesquisa na área da gestão democrática da educação. Então, eu já vou mais diretamente, eu vou procurar ser breve na apresentação para a gente explorar mais o momento de debate. Vou agora, peraí, vamos lá, e vou me utilizar aqui de uma apresentação para poder... pera lá, faltou eu clicar aqui, compartilhar. Espera aí, eu acho que eu estou adiantando aqui. Vamos lá, conforme o Luciano me ensinou aqui. Vamos ver se eu acerto. Apresentar agora a tela inteira, professor. Clica Isso. na foto e compartilhar. Chegou. Chegou, mas saiu. Quase. Vamos de novo. Ok. Agora a apresentação. Isso, perfeito. Agora nós estamos chegando lá. Só colocar a tela inteira. Exibição de slides. Pronto. Eu vou procurar discutir de maneira breve o Estado Democrático de Direito, alguns conceitos, e gestão democrática da educação, fazendo uma contraposição com a gestão da escola neoliberal, né, e tendo como um exemplo desse modelo a reforma do ensino médio. Para iniciar, e a gente iniciar problematizando, essa ideia de manter o homem ocupado com suas necessidades básicas e ele não terá tempo de pensar sobre sua liberdade plena. Eu acho que essa imagem, ela nos ajuda bem a entender o momento que nós estamos passando, né? Você tem um prisioneiro muito mais preocupado com a alimentação do que com a própria liberdade, né? E como chegar a essa forma ou essa situação social. A outra questão: o que antecede o ato educativo? Uma resposta: a nossa visão social de mundo. Aí, olhando, né, para o prisioneiro, assim, como organizar essa visão de mundo, né, e que acaba ele muito mais se preocupando com a alimentação do que com a própria liberdade. Então, aí, essa ideia, né, da visão social de mundo. Como compreendemos a organização da sociedade, se ela é organizada por classes sociais, por grupos de indivíduos ou outras formas, como explicamos a função da escola e da sociedade, né? A escola serve para quê? Para formar cidadãos, para formar mão de obra, existem outras finalidades, né? Como entendemos o significado de cidadania, Estado e sociedade civil? É um pouco né, esse conjunto aqui, né, de formas de compreensão que eu quero trazer, problematizar aqui, né, contextualizar e problematizar. Portanto, eu mostrar um pouco como que eu faço essa leitura do Estado capitalista, né, utilizando Faleides. Uma relação social igual a um campo de batalha. Então, essa ideia do campo de batalha deve ficar marcado para a gente poder explicar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, por exemplo, na qual as diferentes frações da classe burguesa se defrontam e se conciliam com certos interesses das classes dominadas. Utilizando também um conceito de Estado em Gramsci, né? A ideia do Estado é a soma da sociedade política e da sociedade civil, compreendendo sociedade política, né, como os poderes instituídos, executivo, legislativo, as Forças Armadas, outras instituições, né, o fisco, enfim, que trabalha pela coerção. E a sociedade civil, igrejas, sindicatos de trabalhadores, sindicatos patronais, organizações governamentais progressistas e conservadoras, redes sociais, internet, TV, enfim, entre outras instituições, que vão trabalhar pelo consentimento.
né? Às vezes a gente tem uma visão meio romântica da sociedade civil. Não, a sociedade civil ela está em conflito, está em contradição, né? Existem organizações que buscam reproduzir a sociedade desigual, tem outras que buscam transformar, né? Então, é esse conjunto que vão estar, né, influenciando e favorecendo a nossa visão social de mundo. E aí, o que nós estamos compreendendo por democracia? A partir dessa compreensão, né, que a gente vai pensar a escola, vai pensar a educação. Democracia, uma forma de governo que o poder é exercido por todos os cidadãos, né, tendo como princípio o caráter público, todas e todos, implicados na ação governamental. Então, falar em democracia é falar espaço público, né, o que pertence a todos. E aí, república, coisa pública, pertencente a todos e todos, o que garante, ou que deve garantir, uma justiça social. O Estado de Direito, ele surge quando o poder do senhor, né, do príncipe, né, do imperador, ele é substituído pela autoridade da lei, a qual todos estão igualmente sujeitos. E aí surge a ideia, né, o conceito, o modelo Estado Democrático de Direito, na perspectiva de garantir o bem-estar social. O social aqui, todos, né, os cidadãos, todas as, né, cidadãs. Educação republicana, o que seria nessa perspectiva? A difusão do espírito de obediência livremente consentida às leis e o sentido de igualdade que lhe é intimamente ligado. Ou seja, falar em educação republicana é falar em igualdade. Qual o nosso problema aqui? Um Estado liberal não é necessariamente democrático. Ao contrário, realiza historicamente em sociedades nas quais a participação no governo é bastante restrita, limitada às classes possuidoras, né, utilizando Bob. Então, há um conflito, há sempre uma luta entre classes sociais. O que diz a nossa Constituição? Quer dizer, como é que se organiza o Estado brasileiro, né? Em termos políticos, administrativos. Vamos lá no título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, ou seja, é uma forma de organização social, né? República Federativa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, né, e com o parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, no Brasil, a Constituição organiza o Estado brasileiro, ou deve se organizar, né, num Estado democrático. Ou seja, há um projeto de sociedade democrática. É preciso construir essa sociedade democrática, né? A Constituição, ela organiza, mas é preciso que tanto o Estado, tanto a sociedade política quanto a sociedade civil compreenda, né, o significado desse Estado democrático de direito, né? A educação republicana, nessa perspectiva, forma um sujeito de direito, ou deve formar um sujeito de direito. O Estado democrático de direito, só para a gente explicitar melhor o modelo, né, ele obriga o poder público a elaborar, executar e avaliar políticas públicas para o atendimento dos direitos sociais na promoção do bem-estar social, do bem público, né? Essa compreensão é fundamental, né? Mas aonde está informado os direitos sociais? Na Constituição. Artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ora, então a Constituição, né, ela está apresentando, esses direitos devem ser garantidos pelo poder público, e para todos e todas. No artigo 23, o que é de competência comum de todos os entes federados, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios? Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação, entre outros. Ou seja, pensar em educação é uma responsabilidade de todos os entes federados. Mas aí fala assim, mas Pedro, por exemplo, a creche ou a educação de 0 a 3, não é responsabilidade do município, não é só do município. Né? O município não tendo essa capacidade de garantir esse direito social, o Estado e a União, eles têm que estar colaborando e garantindo esse direito. Né? Então, não é conforme, né, dentro dessa perspectiva do Estado democrático de direito, né, o município não é a capacidade do município que vai garantir o direito, né, mas é o Estado como um todo, é o poder público como um todo. Leis complementares regulamentarão o regime de colaboração, né, que é essa forma, né, do atendimento. Entretanto, até o momento, esse regime de colaboração não foi regulamentado. No artigo 211, o que nos informa? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. No primeiro parágrafo, primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir, olha o que a União tem que garantir, equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a União, né, que é a que mais arrecada, ela tem, por meio do regime de colaboração, ela tem que garantir esse padrão mínimo de qualidade, segundo a Constituição. Mas a Constituição, em 1988, depois da Constituição tem que regulamentar diferentes dispositivos constitucionais, e é uma nova batalha para a regulamentação desses dispositivos, né? E é preciso nos questionar, qual o modelo de gestão que está sendo materializado nas redes de ensino? Como a educação está se estruturando e se instituindo no Brasil? E como eu já adiantei, né, uma reação conservadora. Lembrando, 88, anos 90, o movimento global, né, a globalização, o neoliberalismo, né, numa ideologia hegemônica aí, que vai promover a ideia de um Estado mínimo, mais mercado e menos Estado. Né? Se considerarmos a Constituição como uma grande reforma, né, o que nós vemos, o que se fala após a Constituição como reforma do Estado, podemos considerar uma contra-reforma do Estado, nos anos de 90 e 2000. Descentralização, desconcentração, privatização, flexibilização e focalização. Vamos tratar de uma maneira mais calma, mais à frente, cada um desses conceitos. O Estado mínimo se contrapõe ao conceito de Estado democrático de direito, porque não vê a perspectiva do coletivo, do comum ou da sociedade como um todo. Né? Nessa forma ideológica de compreender o Estado, né, e a sociedade, passa a ser responsabilidade do indivíduo a garantia do seu bem-estar. E nós vamos, de maneira bastante
rápida aqui, falar um pouco essa ideia do estruturante, instituindo através da legislação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, 96, considerada uma lei minimalista. O primeiro projeto de lei, ele tinha uma garantia mais democrática. O que foi a lei final, com todas as contradições que temos naquela legislação, ela se caracterizou mais como uma lei minimalista. A emenda constitucional número 14, do Fundef, né, ensino fundamental, teve mais uma perspectiva de uma racionalidade econômica, né, os recursos disponíveis, né, para as vagas disponíveis no ensino fundamental, né, ou seja, focalizando para o ensino fundamental. E a própria LDB falou que a educação básica é compreendida pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Então, aí essa racionalidade econômica, numa perspectiva de uma ideologia neoliberal. Lei de responsabilidade fiscal, né? Restrição do setor público na ampliação do setor e ampliação do setor privado. Ou seja, quanto mais você vai restringindo a ação do Estado, do poder público, as garantias aos direitos sociais do artigo, eles reduzem, diminuem. Plano Nacional de Educação 2001-2010 foi um momento, inclusive, de uma tentativa de regulamentação do regime de colaboração na área da educação, mas tivemos os vetos, né, do Fernando Henrique Cardoso, naquele período, nos artigos que tratavam justamente do financiamento da educação, restrição, novamente, da ação do Estado. Emenda Constitucional número 53, o Fundeb, né, que aí instituiu o Fundeb, amplia o atendimento a todas as etapas do ensino, então amplia a ação do Estado em relação à educação. Plano de Desenvolvimento da Educação, 2007, né, compromisso todos pela educação, todas as contradições ali presentes, uma tentativa, né, de uma política de governo, né, de planejar a ação da União em relação à educação básica, junto aos entes federados. A emenda constitucional número 59, em 2009, ampliação da obrigatoriedade, né, dos 4 aos 17 anos, Sistema Nacional de Educação, primeira vez que surge esse termo, Sistema Nacional de Educação, na Constituição, né, e amplia a garantia constitucional do direito público subjetivo da educação. A CONAI, participação social, lembrando aqui, sociedade civil, com todas as suas organizações, né, algumas progressistas, outras retrógradas, né, no projeto do Plano Nacional de Educação. É discutido e aprovado pelo Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, na Lei 13.005, né, e é uma política de Estado, e as contradições da sociedade também nós podemos observar nesse plano, né, rapidamente aqui. Na meta 7, avaliação externa, é a meta que tem o maior número de estratégias, né? Na perspectiva gerencial, e a meta 20, que vai tratar do custo aluno qualidade, do CAC. Foi um debate agora também recente com o Fundeb. Então, todas as contradições da sociedade, né, mais ou menos, enfim, estão ali presentes no Plano Nacional de Educação. Em 2006, o golpe de Estado, o impeachment da presidente, né, um projeto conservador neoliberal, acho que já foi bem explorado pela professora Kátia, essa discussão, mas eu vou entrar um pouco mais e discutir agora com um pouco mais de calma a emenda constitucional 95 de 2006, o novo regime fiscal do teto, né, que é um novo, em nossa compreensão sobre o Estado Democrático de Direito, é um problema muito sério. E essa onda conservadora, para vocês terem uma ideia, existe uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, 188, que busca alterar justamente o artigo 6º da Constituição Federal, que trata sobre os direitos sociais, né, restringindo, né, a atuação do Estado em relação ao que está disposto naquele artigo.
Então, o movimento conservador ele está galopante em cima do Estado Democrático de Direito, né? E a reforma do ensino médio, né, a gestão de uma escola neoliberal, e discutir mais à frente uma contraposição pensando numa gestão democrática. Novo ciclo de reformas neoliberais no Brasil, 2006, né, a ideia de austeridade fiscal, e qual é, basicamente, agora vamos falar entrar um pouco na área da economia, né, contenção dos gastos públicos. E quando fala em contenção do gasto público, das políticas sociais, né, para quê? Para reduzir a dívida pública. É essa a justificativa. Nos países da Europa, alguns países que trataram da austeridade fiscal, né, o investimento público ficou condicionado ao crescimento do PIB. Mesmo assim, né, alguns setores, educação, saúde, abastecimento, eles não entraram nessas regras, né, de condicionamento, né, do PIB, eles tiveram, né, uma reserva aí. No Brasil, a emenda constitucional 95 de 2016, novo regime fiscal, fixa um limite, um teto, individualizado para as despesas primárias total do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela inflação, né? E foi uma emenda constitucional, né? Nos países da Europa, são legislações ordinárias, né? Enfim. E aqui foi uma emenda constitucional, né? Corrigido pela inflação. O que isso significa? Que mesmo que o PIB cresça, né, que você tenha um desempenho econômico, né, é a inflação que vai, né, tá organizando todo o orçamento público. Ou seja, há um congelamento, né, referente ao ano anterior, então há um congelamento do orçamento público. Nós vamos mostrar alguns dados aqui na frente. As políticas públicas, crescimento nulo. Uma política permanente de redução dos gastos públicos, redução, né, a justificativa da dívida pública. E aí vamos pensar um pouco na dívida pública, nesse gráfico aqui. Brasil, dívida pública, 2007 e 2015, tá certo? Em referente ao PIB, percentual do PIB, né? É esse o que foi comprometido, né, nesses anos aí no Brasil. Veja o Japão, a dívida pública do Japão. Vamos pensar no bem-estar desse país? Agora, vamos aqui neste outro aqui, Chile. Olha a dívida pública do Chile. Mas por que eles estão fazendo manifestação, né? Porque o modelo do Estado mínimo, o modelo neoliberal, está promovendo maior desigualdade, né? E está promovendo o quê? Uma massa de trabalhadores sem previdência social, sem saúde, um processo de privatização da saúde, uma privatização da educação, né? As melhores escolas, elas têm contribuições mensais, né? E, ou seja, você amplia a desigualdade social. Então, é uma discussão também, e aí os economistas, eu acho que esse é um documento, ele está disponível na internet, acho que ele está bastante acessível à linguagem dele, né? E vai mostrando que também, né, a própria dívida pública, ela tem um caráter também, em termos né, de títulos da dívida pública, né, de negociações, e tem um caráter financeiro também. Mas vejam só que essa justificativa, ela pode ser contraposta. O ciclo vicioso da austeridade. Se você cortar gastos públicos, o que vai acontecer? Queda no crescimento. Queda na arrecadação. O Brasil, a principal fonte de arrecadação está no consumo, né, que é diferente de outros países, né? Piora no resultado fiscal e você tem uma diminuição da capacidade do Estado de investir, né? Então, é uma lógica, né, é o famoso tiro no pé, né? Já está sendo rediscutido essa ideia do teto, de mudança dessa legislação, mas sempre nessa perspectiva da austeridade, ou seja, da redução,
né, do tamanho do Estado ou dos gastos do Estado, né? Ou seja, quando se fala em redução do gasto do Estado, qual é a função que nós estamos trabalhando para o Estado? Será que é um Estado democrático de direito ou será um Estado mínimo, que privilegia a iniciativa privada? Essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Uma simulação das despesas públicas sob o regime fiscal, 2015, 2003, né? Vale por 20 anos, enfim. É essa a projeção que está sendo feita. O que está nos informando esse gráfico? Aqui você tem a Previdência Social, demais despesas, educação, saúde pública, ou seja, né, é a redução da capacidade do Estado de estar investindo nos direitos sociais, né? Há uma lógica perversa, né, que aconteceu no Chile, e aqui já está encaminhando, que a iniciativa privada poderia, né, atender, né, não é o caso, nem no Chile, e muito menos aqui. A pandemia mostrou, né, como que o auxílio emergencial, ele movimentou a economia, ele garantiu saúde pública, ela garantiu bem-estar, ainda que mínimo, né? Na área da ciência e tecnologia, né, aqui, esse gráfico aqui ele vai estar mostrando, né, o investimento antes do golpe e depois do golpe, né, a queda vertiginosa do investimento na área da ciência e da tecnologia. Como a própria professora Kátia já mostrou na palestra da abertura, a lógica sempre é juros e amortização da dívida. Quer dizer, você reduz a capacidade do Estado e o dinheiro público vai para os bancos. Bancos nacionais, bancos internacionais, para o mercado financeiro, na verdade, né? Agora, mas como que é organizado institucionalmente, né, toda essa lógica, né? Administração pública gerencial neoliberal. Estado mínimo, administração pública gerencial, o Estado, poder público, deixa de garantir os direitos sociais, né? Por isso que é importante a fala de vários governantes meio que desprezando essa ideia de direitos, né? Não é à toa, né? É bem pensado, né? E ele passa a organizar o Estado, o poder público, prestação de serviços para a população. Ele não garante o serviço, ele vai estar organizando, né, formas de prestação de serviço. Ou seja, já não fala em direito social, mas em serviços sociais, né? E aí ganha essa ideia de um Estado regulador, de um Estado avaliador. O modelo gerencial, um dos princípios do modelo principal, né, é a separação entre quem planeja e quem executa. É Taylor, né? Como que é organizada essa ideia do quem planeja e quem executa, né? As principais instituições internacionais, a OCDE, Banco Mundial, Unesco, vão pensar o quê? Os objetivos globais para a educação, né? E para esses objetivos, organizar a avaliação externa para esses objetivos, que leva a um processo de controle do que os países, né, os estados nacionais, eles devem atender. Os ministérios da educação, secretarias, municípios, qual é a tarefa? É organizar os sistemas de ensino para o atendimento aos objetivos globais. Uma padronização, a avaliação externa, o PISA, sempre o PISA. Qual é a concepção de sociedade, concepção de homem que está presente nesses objetivos globais? É o neoliberalismo. É a visão de um homem neoliberal, ou um homem, uma mulher, enfim, uma população que passa a compreender, a agir, a se organizar nessa perspectiva. Reinstitucionalização da ação pública, reconfiguração do Estado, o que chama-se de modernização da administração pública, flexibilização nas formas de prestação de serviço ao público, não de serviço público, né?
Políticas constitutivas criam novos quadros institucionais no âmbito das reformas administrativas. No âmbito da reforma da administração pública. Redistribuição de poderes, afirmação de princípios, criação de regras sobre regras, né? No caso do Brasil e em outros, mas aqui, as chamadas agências reguladoras. O que é uma agência reguladora? Quer dizer, ela tem um ministério, por exemplo, né, o Ministério do Meio Ambiente, você vai criar a Agência Nacional da Água. Né? E nessa agência, quem que vai estar representado nessa agência? Todos os setores que trabalham, né, com abastecimento, enfim, né, mananciais, né, e empresas, né, que têm como preocupação, né, Nestlé, por exemplo, né, que está... Ou seja, a política passa a atender diferentes interesses, né, não só interesse público, mas também permeada por esses interesses privados. Variedade de atores e espaços em crescente interdependência. E essa é uma ideia importante, mais ajustamento do que imposição. Ou seja, né, a população vai se convencendo, vai sendo convencida de que é este o caminho, e nós, com esse caminho, nós estamos modernizando a administração pública, nós estamos modernizando a sociedade, né? E aí você deixa de ver que essa modernização da sociedade está ampliando a desigualdade, né? Está tirando liberdade. Contrato como um instrumento de ação pública insere-se na nova tendência, regulação da ação pública pelo ajustamento explícito. Ninguém está obrigado a assinar o contrato, né? Tem várias cláusulas no contrato, né? Há uma adesão ao contrato. É por isso que a ideia do ajustamento está muito presente. O estado contratual, as principais características. Mecanismos, uma primeira, né? Mecanismos de concorrência, organizações privadas na oferta de serviços públicos, até então exclusivos da administração pública. Crescente dependência da administração pública das organizações privadas, o governo terceirizado ou o governo por procuração. Quando você passa matrículas para o setor privado, esse setor privado, né, ele tem um domínio sobre essas matrículas, né, por exemplo. Né? Então, essa ideia de um governo terceirizado está muito presente. O estabelecimento no interior das organizações de relações do tipo principal e agente, no modo de obter ganhos de eficiência, o primeiro tem procura determinado bem ou serviço, e o segundo, agente, é aquele que é contratado para providenciar. Né? Está sendo muito discutido nessas eleições municipais a ideia do atendimento de 0 a 3 anos às creches, e que muitos candidatos estão colocando a ideia de que vão fazer parcerias, por exemplo, né, vou falar um pouco mais à frente, mas parcerias com o setor privado. Né? Então, a ideia do principal seria um município, né, né, procura um determinado serviço, no caso aí, o atendimento, né, dessas matrículas aí. Muitos candidatos falam, vai ficar mais barato para nós. Eu nunca vi, né, essa ideia de que o barato, né, quando se fala em barato, para mim, fala em precarização, né, no atendimento público. Relações contratuais, linguagem de contrato, dispositivos de base contratual, acordos de desempenho, né, geralmente, no caso aí de matrícula, fala custo do aluno por matrícula, né, usadas em todos os níveis da administração pública, com vinculação jurídica ou não. E, por incrível que pareça, vai se chamar de um contrato de autonomia. Né? Já vimos que essa autonomia, ela é mais dependente de toda esta lógica, né, do que uma ideia, né, de um autogoverno. Entrando mais no ambiente escolar, né, da esfera do Estado, do ambiente escolar.
A avaliação externa gera uma padronização, né? Uma ideia do IDEB, enfim, então todos tentam alcançar o IDEB, alcançou o IDEB, você tem qualidade, então aí eu posso questionar essa qualidade, né, né, estamos formando, né, qual é o nosso egresso, que tipo de egresso é esse, processos de responsabilização, meritocracia do aluno, do professor, da escola, da rede, a ideia de um gestor eficaz, ele vai convencer o professor e aluno, né, a intensificar o seu trabalho no estudo, a intensificar a quantidade de aulas, enfim, né, essa ideia está muito presente na resiliência, né, então vai se adequando, vai se adaptando até não quebrar, né. Métodos tecnicistas, gestão em rede, ampliação do controle centralizado sobre os processos do professor, aluno, dos conteúdos, né. Clima escolar, obediência dos estudantes ao padrão educativo, a ideia da indisciplina está muito presente aqui, né? O atendimento às chamadas habilidades socioemocionais do neoliberalismo, do padrão neoliberal, né? Da lógica neoliberal. Adequação do professor à cultura empresarial, você está falando hoje em uberização, né? Uberização do professor, é um professor que vai se adequar a não ter carreira, a um professor, né, pontual, enfim. Os processos de responsabilização concorrenciais, isso aí fala do professor Freitas, né, rompem a confiança relacional ao expor indevidamente o desempenho de gestores, pais, professores e alunos. Ou seja, essa ideia de concorrência, todos contra todos, né, aí você começa um jogo de culpa, né? Se é o aluno que não estudou, se é o professor, se é os pais, e o sistema, e o atendimento, e o orçamento é colocado em outra, né? Aquela ideia, nós estamos olhando muito mais o pão do que a chave, né? Presos nessas lógicas neoliberais. Qualquer preocupação acima disso é considerado pedagogês, desprovido de consequências práticas. Escola neoliberal separa a criança da vida em contexto. Uma falsa ausência de contradição, uma leitura ideológica neoliberal da realidade, né? Todo mundo passou a ser um protagonista, passou a ser, enfim, né? O Estado, forças sociais conservadoras ampliam a disputa na definição da organização do trabalho pedagógico, de sala de aula e da escola. Abrir o campo educacional para as empresas educacionais, consultorias, material didático, avaliação cada vez maior, né, venda de tecnologia, organização de Big Data, de megadados, né, entre outras formas de serviço, chamadas parcerias aí. É uma lógica perversa, né, porque quando você contrata uma empresa educacional, né, a empresa está preocupada com o lucro. Mas por mais que ela fale em qualidade, por mais que ela sempre vai falar do IDEB, que ela vai fazer, né, enfim, né, mas é com lucro, ou seja, recursos públicos para favorecer empresas privadas, né? Enquanto o Estado ele perde a sua capacidade, enfim, né, de ter um quadro de funcionários capacitados, enfim, as empresas, com o lucro que ela tem, ela vai cada vez mais criando capacidades gestionárias. David Haggard. O Estado produz tipicamente legislação e estruturas regulatórias, como nós estudamos até agora, né, que privilegiam as corporações e, em alguns casos, interesses específicos, como energia, produtos farmacêuticos, agronegócios, etc., que podemos colocar educação, né. Em muitos casos das parcerias públicas e privadas, em especial no nível dos municípios, o governo assume boa parte do risco, enquanto o setor privado fica com a maior parte dos lucros, né? E pegamos a reforma do ensino médio, e aí vamos ver como elas, né, estão adequadas a essa ideia de uma gestão neoliberal. Medida provisória,
746, ou seja, um caráter antidemocrático. Ela foi primeiro instituída como medida provisória, ausência de participação da sociedade civil, mesmo com toda a contradição, e depois se tornou a lei, né, que alterou a LDB, 13.415, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Algumas alterações na LDB, eu vou fazer alguns destaques, né? O artigo 24, a carga horária mínima anual de 800 horas deverá ser progressivamente ampliada para 1.400 horas. Nossa, é interessante essa ideia, né? 1.400 horas. Como ampliar? Se for por contratação de empresas, eu tenho dúvida da qualidade da ampliação, né? Vamos fazer mais do mesmo. A não obrigatoriedade do ensino de educação física, da disciplina de sociologia, da disciplina de filosofia, se tornaram conteúdos transversais, né? Na base nacional comum curricular. Coloca no artigo 35, nesse momento da aprovação desta lei, não existia ainda a aprovação da base nacional comum curricular, ou seja, já existia essa compreensão, né? Evidentemente, você tira a sociologia e a filosofia, você está distanciando este aluno de uma discussão sobre a sociedade, né? Você está do mundo, enfim, né? Das suas relações políticas, econômicas, sociais. No artigo 36, o currículo de ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e deixei em vermelho, possibilidade dos sistemas de ensino. A saber, quando eles colocam possibilidades do ensino, eles estão desresponsabilizando os sistemas de ensino de garantir todos os itinerários, né? Então, você pode ter um município que só garanta 1 ou 2, porque é conforme a possibilidade do município, né? E aí elas apresentam esses itinerários, linguagens, matemática, ciências humanas, formação técnica e profissional, né? Mostrando um pouco, eu quis destacar aqui, né, a possibilidade do sistema, a desresponsabilização do Estado na garantia do direito à educação. No artigo 61, considera-se os profissionais da educação, da educação escolar básica e profissionais com notório saber, isso no itinerário de formação técnica e profissional, né, que os sistemas é que vão definir, né, essa ideia do notório saber. Mudou também o ensino superior, né? Lá no artigo 62, que trata da formação docente para atuar na educação básica, né, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida no ensino médio, na modalidade normal. No artigo 8, os currículos dos cursos de formação docente terão como referência a Base Nacional Comum Curricular. Isso é uma discussão, né, porque aí a autonomia universitária está colocada em xeque. No artigo 13, e aqui vamos mostrar como que está relacionado a esse Estado, né, neoliberal, Estado mínimo, essa modernização, né, fica instituída no âmbito do Ministério da Educação a política de fomento de implementação de escolas de ensino em tempo integral. Parágrafo único. A política de fomento de que trata o CAPT prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para os estados e para o Distrito Federal pelo prazo de 10 anos por escola, contado da data de início da implementação do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com o termo de compromisso a ser formalizado entre as partes. O termo de compromisso nada mais é do que um contrato, definido pelo MEC, né? Então, se o município, o estado, a escola quiser o recurso, ele vai ter que se adequar, né, a esse contrato elaborado pelo MEC, né? Ou seja, amplia a forma de controle.
Mudando agora um pouco o foco, escola reprodutora, reprodutora do quê? De uma sociedade desigual, de uma sociedade antidemocrática, enfim. Né? Projeto societário para a manutenção da sociedade desigual, antidemocrática. Quem planeja separado de quem executa. Escola democrática, projeto societário para a construção de uma sociedade democrática. Concepção e execução integrados no mesmo processo. Isso é possível? Sim, é possível. Planejamento participativo, enfim. Né? Uma outra forma de você pensar essas relações, né? Então, é por aí que, né, é uma proposta de escola democrática. E aí, pensando em escola democrática, pensamento de Freire, do Paulo Freire. Não basta ler que Eva viu a uva. Não basta matemática e português. Né? Não basta ler que Eva viu a uva. É preciso saber qual a posição que Eva ocupa no contexto social. Quem trabalhou para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Né? Escola democrática. Eu vou trazer a ideia do Estado, retomar a ideia do Estado democrático de direito, política de crescimento econômico, de um crescimento econômico de forma inclusiva e redistributiva. Por exemplo, taxar as grandes fortunas. Né? Esse é um debate que está no Congresso Nacional, mas que não anda para frente. Né? Mas que é importante, ou seja, existem outras formas de atendimento, de organização do Estado, que não precisa ser nessa forma de restrição de direitos. Né? A escola democrática, formação do sujeito de direito, a ideia é Canives, né? A ideia de um governante potencial, né? A leitura do próprio mundo, quando você lê o próprio mundo, você se torna um governante. Né? Então, é essa a perspectiva. Organização, sujeitos e interação. Pensar a organização nessa perspectiva, né? Do diálogo, né? Do sujeitos e interação. Caráter público do espaço escolar. Né? Se é público, eu não posso me fechar na minha sala de aula, eu não posso fechar no meu gabinete, eu tenho necessariamente de interagir, de dialogar. Né? E essa é uma perspectiva dos sistemas, das redes, das escolas. Criar estruturas, né, democráticas, estruturas participativas nos sistemas, nas redes, nas escolas. Escola como uma construção histórica e social. Né? Ter uma perspectiva, não é uma história, não é uma escola sem história neoliberal. Né? Não é para onde nós estamos indo, da onde nós viemos. Concordamos, discordamos de alguns aspectos. Então, essa ideia de nos colocarmos como sujeito dessa construção, né? E não só aqueles que executam ordem que vem de fora. E quando eu falo de fora, é importante que não é só... Quer dizer, você tem uma burguesia conservadora, como a professora Kátia discutiu muito bem na palestra inicial, né, que elas são adeptas, quer dizer, não é esse de fora, nós vamos pensar a elite também nacional, né, que adere a essa lógica. Né. Os docentes elaboram, executam e avaliam o trabalho político-pedagógico. Né. Ou seja, não é o IDEB, não é o PISA, mas quais as nossas necessidades? Como é que nós percebemos? Mesmo que você tenha o PISA, o IDEB, não é para desconsiderar, mas é para avançar, para ir além. Né? Isso num trabalho coletivo, tendo como referência a formação do sujeito de direito. Então, a grande referência para você elaborar um plano de ensino, para você elaborar um projeto político-pedagógico, para você um plano de governo, é a formação do sujeito de direito. Solidariedade entre todas e todos. Escola pública como espaço coletivo. Aí voltamos, né, aonde que eu estou, qual a referência? Constituição, Estado Democrático de Direito. Artigo 205. A educação, direito de todos. Eu vou procurar terminar, que eu estou vendo que eu estou me alongando muito. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando, o que visa a educação republicana? Pleno desenvolvimento da pessoa,
E o que mais? Se eu preparo para o exercício da cidadania. E o que mais? Qualificação para o trabalho. Ora, se numa escola só qualifica numa perspectiva muito restrita, né, de trabalho, opa, já não é uma educação republicana. Vamos pensar cada um desses elementos que compõem a educação republicana. Pleno desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento físico e intelectual. Né, físico e intelectual, então é todo que envolve esse desenvolvimento. Educação física, dança, enfim, intelectual, não é, né, só o intelecto, mas a arte, enfim, né, vai estar ali presente também. Preparo para o exercício da cidadania, livre-arbítrio, preparar o cidadão para ter opções, para ter escolhas, né, e não seguir um único caminho como se fosse, né, definitivo, né, naturalizado. Participação política, vida democrática no espaço, né? E vida democrática é vida de respeito às diferenças, por exemplo, né? Formação do governante potencial, né? Ele se posiciona, ele elege, ele se responsabiliza para aquele voto que ele deu. Então, assim, é a ideia de formar um governante potencial. Qualificação para o trabalho. Aqui eu estou compreendendo o trabalho como a ação consciente dos seres humanos na transformação da natureza. Ou seja, trabalho não se resume a emprego. Na perspectiva neoliberal, tudo se resume a emprego, né? Uma perspectiva democrática é a ação consciente. E aí, para a gente finalizar de vez mesmo, uma questão que eu deixo para todos nós. Esse ato educativo que estou realizando está promovendo a construção de uma sociedade democrática? Eu acho que essa questão me orienta, eu acho que pode orientar a todos, né, nesse debate que estamos fazendo, né, e aí buscando as contradições, os conflitos, aí presente no nosso fazer político-pedagógico. Para finalizar de vez mesmo, eu acho que a gente tem que pensar que nesses confrontos, nessa luta, né, eu acho que o Fundeb, né, a aprovação do Fundeb, ele mostrou, né, que esse embate ele está vivo, né? Agora o embate está na regulamentação, né? Vários interesses privatistas estão ali presentes e, lógico, os defensores da escola pública, de um projeto de sociedade democrática também ali presente. Essa é a minha bibliografia e agradeço e espero ter colaborado e me disponho aí à discussão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos muitíssimo, professor Pedro, pelas suas contribuições. Eu me senti bastante provocada, né, principalmente pelos conceitos fundamentais que o senhor traz, né, e que nos ajuda nessa compreensão da realidade. Também me chamou a atenção, especialmente, as 3 imagens, né? A primeira, que é tão forte, né, no sentido de ver o quanto aquele homem, e eu diria que todos nós estamos ocupados com a nossa sobrevivência e esquecemos desse bem maior que é a liberdade, né? E as cadeias, por essa sobrevivência, pelo pão, elas são reais, né? Mas também temos outras prisões, né, que o capitalismo nos impõe, o próprio consumo, né, exacerbado, enfim, uma imagem bastante provocativa. Paulo Freire, né, que já estamos falando sobre ele também desde o início desse encontro, né, que também nos chama nos convoca, né, a uma militância pela educação emancipadora. E a última imagem, né, que também nos acalenta, no sentido de ser um alívio aí para esse contexto tão adverso, né? Nós não tivemos no chat, não peguei exatamente perguntas, eu vou até voltar lá daqui a pouquinho, mas muitos comentários, então eu vou passar a lê-los, né? E o senhor comenta né, da forma que achar melhor, né? Assim, faz as suas pontuações.
Primeiro, os comentários foram surgindo em torno dos ataques à Constituição, que ainda não foi realizada em sua magnitude, né, mas já é tão atacada. E, nas palavras do professor Sebastião, a Constituição apresenta mais ranços do que avanços. O Maicon fala sobre pensar, que deveríamos pensar a realidade dentro das suas contradições e correlações de forças, mas que é necessário defender a ampliação dos princípios constitucionais e a sua materialização na perspectiva do alargamento dos direitos sociais e da democracia. Ainda sobre a Constituição, a Fabrícia lembra que ela foi estruturada a partir de princípios neoliberais, né, liberais burgueses. É expressão da luta de classes, contudo, não se propõe a romper a ordem vigente. As mobilizações dos trabalhadores são fundamentais, mas precisam ir além da dimensão jurídica, pois esta é apenas uma forma de luta. A Fabrícia também colocou que a política estatal atende aos interesses da burguesia nacional, que disputa entre si o exercício do poder sob as determinações das burguesias imperialistas. A democracia representativa tem sido uma falácia. E também recorre a Florestan Fernandes, né, como um teórico que nos ajuda a refletir sobre essa temática. A Rita fala sobre uma coisa para ficarmos atentos. Há discursos sobre a escola ser democrática, mesmo em meios não democráticos e sempre reprodutoras. Os discursos enganam muitos alunos e profissionais que não param para refletir sobre isso. Eu vou recorrer lá ao chat para ver se, né, esse finalzinho, mas se o senhor quiser pode ir. Eu vou, lógico, foi bem rápido, eu vou tentar comentar, né, o que foi, eu não consegui anotar todos os nomes, peço desculpa, mas a ideia dos ataques à Constituição, ele não é só, o que a gente tem que imaginar que é sempre um espaço de luta, de batalha, né? A própria Constituição, e aí é o terreno de luta mesmo, e temos que ocupar todos, né, conforme a nossa capacidade também, tem que ver isso também, e a nossa compreensão. Por exemplo, na Constituição, né, a proposição, lá em 1988, era de verbas públicas para a educação pública, isso não passou. Né? O lobby das instituições privadas não permitiu, né, essa disposição. Da mesma forma, a discussão sobre gestão democrática. Por que lá na Constituição está como gestão democrática do ensino público e não da educação nacional? Porque o lobby privatista, né, foi muito forte. Então, há sempre esse conflito, está sempre essa discussão, ela está sempre presente. E o próprio professor Saviani fala, é o possível. Dentro da realidade, a gente tem que trabalhar com o concreto, né? E o concreto é nessas condições que nós temos, né? E mudar esse concreto é você primeiro ter compreensão, né, das contradições, enfim, que estão ali presentes. E o Saviani fala, né, vai falar assim, é o que é possível. E em termos de ranços e avanços, de novo, né, por exemplo, não só a Constituição, a própria LDB, é uma lei minimalista, sim, mas tem lá disposições, e já foi alterados, tanto para o bem como para o mal, desde 1996 até hoje, e continua sendo modificada conforme a correlação de forças nos espaços de debate. Né? E aí eu vejo sempre essa ideia da contradição, né? Pensada nesses... Por exemplo, agora, nós estamos dentro da ordem burguesa, né? O artigo 6º está lá, direitos sociais. Tem uma PEC 188 que quer alterar aquele artigo. Né? No meu ponto de vista,
nós temos que se contrapor a essa alteração, né? E é uma alteração que vai restringir a capacidade do Estado em garantir esses direitos, né? Dentro da ordem burguesa, sem dúvida nenhuma, né? Aqui nós estamos discutindo, né, o Estado Democrático de Direito dentro de uma perspectiva, né, na ordem burguesa. O que eu consegui anotar mais, quer dizer, romper com a ordem vigente é a partir da ordem vigente. Você não rompe com a ordem vigente, né? E aí eu estou trabalhando na perspectiva do Gramsci, quer dizer, se a visão hegemônica, a visão de mundo, é numa perspectiva onde todos são contra todos, então é preciso pensar, opa, como, né, que essa população possa, e aí Paulo Freire, né, fazer outras leituras do mundo, né? Porque também pelo menos é essa linha que eu trabalho. E a educação, e nosso trabalho como educadores, assistentes sociais na educação, profissionais de educação como um todo, psicólogos, enfim, considero todos profissionais de educação, né, trabalhando e pensando esse espaço e essas contradições. Eu acho que respondi um pouco essa ideia do espaço democrático. E escola democrática é muito interessante. Eu finalizei, no ano passado, uma pesquisa, e estamos produzindo relatório, enfim, numa unidade escolar de ensino fundamental de educação integral aqui no município de Campinas, de ensino fundamental. E a discussão lá, primeiro, né, partiu da própria diretora, e a ideia a importância da diretora lá no caso, ela foi me procurar, né, e falava assim, olha, temos aqui esse projeto e tal, mas, né, não estamos nos compreendendo. Eu falei, não, posso colaborar. Elaboramos junto um projeto de pesquisa, enviamos à FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, foi aprovado, enfim, né? E a ideia do todo junto. Então, o projeto foi elaborado, quem estava interessado ali, né, o grupo de gestores que estavam interessados. Por exemplo, a diretora estava interessada, 2 vice-diretoras, no início eles interessaram, depois tiveram problemas pessoais, não acabaram incorporando, e as 2 orientadoras pedagógicas. E a ideia era como construir um planejamento participativo, um projeto político-pedagógico, uma perspectiva democrática, né? O primeiro movimento que foi feito, né, primeiro a compreensão delas sobre o que elas estavam chamando de democrático, que às vezes não era muito democrático, né? Mas a partir dessa discussão, o trabalho delas, né, a sistematização do trabalho dela, levando para os professores, nós trabalhamos mais com os professores neste momento, né, dadas as nossas condições, então a gente também tem que ver os nossos limites, quando você planeja, você tem que pensar, né, em recursos escassos, nós temos recursos escassos, então a gente tem que priorizar, tem que hierarquizar, né, e aí nós fomos olhar para, né, a discussão ali no projeto pedagógico, olhando para os professores, tem os alunos, tem os pais, enfim, né, o próprio sistema e tudo. E o movimento que eles fizeram lá, que demorou quase um ano, foi o que parece simples, e aí eu aconselho a todos fazer. Discute quais os princípios da unidade escolar. A diretora falou assim, não, mas os princípios já estão na LDB, os princípios já estão na Constituição, o princípio está, né, na lei orgânica no município, está no regimento. Eu falei, não, para a escola, para os próximos 200 dias de letivos aí, quais os princípios que orientam o projeto político-pedagógico, né? Essa discussão começou a mostrar as diferenças entre os professores, as diferentes concepções metodológicas, numa perspectiva profissional, né? Porque também tem uma questão pessoal, que às vezes as pessoas, a contradição, como se... Não. E gerou um diálogo, né? E aí eles, utilizando as reuniões pedagógicas, e eles chegaram lá em 3 princípios. E esses 3 princípios orientaram a organização do projeto político-pedagógico, passou a orientar os debates,
né? Um pouco aquela questão, será que nós estamos atendendo o princípio ou não? Ou seja, deu uma referência até para pensar conteúdos ou comportamentos de gestores, de professores, de pais, enfim. É um processo, é uma construção de gestão democrática. Só para não alongar muito. Tudo bem, Rosânia? Não sei se eu consegui atender a todos aí. Foi o que eu anotei rapidamente aqui. Sim, professor. Muito obrigada. A gente pode fazer mais um bloco rápido antes de encerrarmos, porque surgiram mais perguntas. Tudo bem. Além de muitos agradecimentos e elogios à sua fala, às suas provocações, né? Então, eu vou passar aqui as perguntas, tá? O Sebastião pergunta: como gestores da escola pública, qual é o nosso papel? A Silvia pergunta: quem seria o autor da PEC sobre a Constituição? Qual direito propõe essa peça ser retirada dos direitos sociais? O Joanildes Cruz: na sua visão, qual é o maior entrave para a regulamentação do Fundeb? E o professor Ney Almeida pede que o professor Pedro comente sobre a relação entre os processos de ocupação das escolas pelos estudantes e as formas atuais de gestão da educação. Pessoal, tentei fazer aí um apanhado, me perdoem se eu tiver deixado passar algum, né, mas pelo avançar da hora também, a gente encerra com esse bloco. Eu também vou tentar fazer um apanhado. Os gestores de escola pública, eu não uso o termo papel, o termo, qual é o trabalho? Aí eu estou utilizando aquela ideia de trabalho, né? Um trabalho que transforma. Quando você fala papel, você está dentro de uma linha sistêmica da gestão gerencial. Por isso que até os meus orientantes ficam todos bravos. Eu vou riscando, não, democraticamente vocês estão proibidos de usar papel. Lógico, eu brinco, né? Depois vou explicando que faz parte de um conceito, né? Então, qual é o trabalho do gestor? Eu entendo que é o trabalho de formar, de organizar, de coordenar. Ele tem esse trabalho de coordenar, né? Numa perspectiva da formação do sujeito de direito. Então, é interessante na pesquisa, né? Eu falei, mas eu sempre conversava com a diretora da escola, eu falava assim, mas essa posição está garantindo a formação de um sujeito de direito? Né? E sempre foi uma interlocução, né? Eu não tinha, eu tinha dúvida, eu não tinha, eu falava assim, e aí nós íamos o quê? Explicando as nossas. Então, o diretor ali, ele deixou de ser, e o próprio Maurice Strattenberg fala que o diretor ele é um tarefeiro, né? Lógico que ele está olhando o diretor lá, ainda naquele quadro, numa perspectiva de uma administração fordista, né? E ele fica como sanduíche. O sistema, pressionado pelo sistema, pressionado pelos docentes, pais, alunos, né? Então, coordenar esses, né, os professores, eu sugiro iniciar pelos professores, né? E aí vem os alunos, vem então, é essa ideia de uma coordenação democrática. Como é que se faz isso? Fazendo. O caminho você vai construindo. Os tropeços fazem parte da aprendizagem, né? Então, a própria Ilma Veiga, quando fala em projeto pedagógico, ela fala, você tem que ousar, né? Você tem que ser ousado, né? Mas sempre numa perspectiva do coletivo, né? Tirar essa ideia tradicional de um professor que eu vou me trancar como você vai se trancar lá na sala de aula lá não, o currículo é um currículo coletivo,
né? O que você faz lá repercute nas outras, né? Enfim, e não outra, né? Não só nos outros anos, né? Enfim, e é muito interessante que quando essa ideia de solidariedade começou a ser incorporada, ou melhor, a discutida, enfim, naquele espaço, né? O projeto ganhou o que a gente chama de identidade coletiva. É muito legal, não por 100% dos professores, como eu falei, mesmo a equipe gestora, tem contradição? Tem, mas foi se constituindo um projeto, uma identidade, né? Uma identidade com diferenças, uma identidade que pode ser discutida, que pode ser alterada, né? Mas essa identidade, ela possibilita o diálogo, né? Eu sugiro, para quem perguntou da PEC 188, entrar na Câmara, no Senado, né, procurar a PEC 188 e verificar exatamente o que está sendo proposto e como ela está encaminhando. Eu acho que é um processo de aprendizagem também, né? Eu falo sempre para os meus alunos, né? Não só os alunos, estudantes, enfim, você vai criar autonomia de busca, de pesquisa, de explicação, né? O principal da PEC é restringir, ou seja, colocar o orçamento acima dos direitos. Quer dizer, os direitos vão estar... É como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal para os direitos sociais, né? Eles só podem ser atendidos no alcance do orçamento. E se você pensar o orçamento, o projeto de orçamento, né, de lei orçamentária que foi mandado para o Congresso, é extremamente restritivo, né? Os principais entraves na regulamentação do Fundeb, você tem para a educação infantil, né, mas uma disputa ali de como utilizar esses recursos que já estão pré-definidos para a educação infantil. Então, você tem os setores privatistas que estão ali, né, querendo tratar uma regulamentação que flexibilize o uso desses recursos, né? E tem a questão meritocrática, que também é bem complicada aí, né? Porque a ideia de meritocrática, quem é que vai falar do mérito? Se eu tivesse o poder de falar o que é o mérito, eu falava o seguinte: a escola de qualidade é a escola que atende aos 3 elementos lá do artigo 205. Né? Pleno desenvolvimento, formação para a cidadania, formação para o trabalho. E não é para o emprego, é para o trabalho. Se a escola não atender, não tem mérito. Percebe? Ou seja, qual é o critério que eu utilizo, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Em relação às ocupações e às formas atuais, eu acho que foi um movimento muito interessante esse das ocupações, voluntário, enfim, foi um movimento. Tudo bem que você tenha os secundaristas e tudo mais, né, a organização dos estudantes secundaristas. Eu acho que é um movimento de apropriação, digamos assim, de tomada da escola pública. A escola pública como um valor, como um bem social. Não, e é interessante, né? A gente tem que pensar nisso. Quer dizer, se você tira recurso do espaço público, evidentemente que o serviço público, né, o atendimento público, ele vai ser precarizado. A burguesia, ela entra no Estado, precariza e fala que o serviço, e aí tem que privatizar. Não. Né? O privatizado, você está perdendo ainda mais possibilidades de garantir esse serviço. Né? E aí a grande reação com o golpe de 2016. Eu acho que não há uma relação direta, né? Eu não consigo ver aqueles movimentos numa perspectiva de uma gestão gerencial. Né? Se a gente olhar para as escolas, por exemplo, que eu também analisei o programa de ensino integral do Estado de São Paulo, é gerencialismo ali.
né? Você tem uma perspectiva de controle, não só do currículo, de seleção de professores que são adequados àquele programa. Se ele não se adequar, ele sai do programa. Você tem enfim, você tem uma estrutura bastante complicada. Agora, o que é interessante? Eu penso sempre o homem como o homem, a mulher, enfim, né, a sociedade, numa perspectiva contraditória, né? Eu estava conversando com uma diretora, e ela falou assim, olha, mas aliás, não era diretora, era supervisora de ensino da rede estadual daqui de São Paulo. Ela falou, mas, olha, grande parte dessas ocupações ocorreram em escolas desse programa. Falou, tá aí a contradição, né? E a gente tem que viver isso de uma maneira propositiva, de uma maneira avançar nessas lutas e nessa perspectiva de uma escola, utilizando Paulo Freire, né, uma escola libertadora. Espero ter atendido aí de uma maneira bastante rápida um pouco essas questões. Sim, professor Pedro, muitíssimo obrigada pelas suas contribuições novamente. A professora Adriana disse na abertura do encontro, né, com a palestra da professora Kátia, que estávamos abrindo o evento de uma forma brilhante. Eu digo que estamos encerrando de uma forma igualmente luminosa, pela sua participação também. Muitíssimo obrigada. Eu passo a palavra, então, para a professora Eliana Bolorino, para que ela faça o encerramento. Bom, boa noite a todos e todas. Acho que não cumprimentei ainda dessa forma. Agradecer ao professor Pedro, mais uma vez, pela brilhante explanação. Muito obrigado. E passar para o encerramento. Quero iniciar falando de Paulo Freire. Ele afirma: a educação, como prática de liberdade, ao contrário daquela que é prática de dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade ausente do homem. Este pensamento de Paulo Freire ilumina as minhas palavras, de encerramento do 2º Seminário Internacional e 6º Fórum de Serviço Social na Educação, a permanência estudantil na educação em tempos neoliberais e as estratégias de resistência. Acreditamos que, mesmo sendo realizado de forma online, o evento atingiu os objetivos propostos, principalmente propiciar a comunicação, o diálogo entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, docentes, discentes de graduação e de pós-graduação, para socializar conhecimentos, experiências, pesquisas, tendo como tema a política de educação e o trabalho do assistente social. A política de educação é um espaço de disputa de projetos societários antagônicos. Ouvimos muito isso no decorrer do evento, mas também um espaço significativo de propagação dos conhecimentos, de valores que expressam possibilidades da construção de um pensamento político, desvelando a real face do capitalismo no atual contexto imbricado ao ideário neoliberal. As reflexões, os debates efetuados através das mesas coordenadas, das palestras, abrilhantaram o evento com muitas reflexões sobre a conjuntura atual, os impactos da política da educação, que nos mobilizaram a encontrar estratégias de resistência coletiva. As apresentações dos 79 trabalhos reforçaram a relevância da produção do conhecimento nesta área, mobilizando frutíferas reflexões. O evento contou com 442 participantes inscritos de 24 estados brasileiros e do Distrito Federal. E até o momento, somando todas as atividades dos 3 dias do evento, temos mais de 4.380 visualizações no YouTube. Essa é a mágica, desse mundo virtual. Estamos muito felizes com essa expressiva participação dessas formas diferentes. Destacar que as expressões culturais aguçaram a nossa sensibilidade e a nossa esperança. E como aguçou, não é? Agradecemos, assim, a todos
que gentilmente iluminaram esse evento com a linguagem da arte. Informamos que em breve divulgaremos os anais do evento e também o e-book, contendo a transcrição das palestras e dos 30 melhores trabalhos avaliados pela comissão científica do evento, os quais estarão disponíveis no site da Unesp de Franca. O resultado deste evento, ele confirma que, apesar do distanciamento social imposto pela pandemia Covid-19, deste contexto social adverso, muito bem proclamado aqui pelos vários palestrantes, é tempo de união, de mobilização na luta por uma educação libertadora. Resistir à lógica capitalista, acreditando na possibilidade de outra sociedade justa e igualitária, é o que nos une. Através da efetivação desse evento, os profissionais da educação, e especificamente a categoria profissional de assistentes sociais, reforçam a luta por uma educação com densa formação intelectual, domínio de habilidades cognitivas e conteúdos formativos, além da produção e disseminação de conjuntos de valores alicerçados no respeito à diversidade e aos direitos humanos e na perspectiva da emancipação humana. Ressaltamos que esse evento foi organizado coletivamente, reforço, coletivamente, pelos integrantes do GPS São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com a participação especial da comissão científica, formada por profissionais de diversas universidades. Portanto, eu, Eliana Bolorino, Ney Almeida e Adriana Ferriz, agradecemos imensamente a contribuição de todas e todos, sem os quais não seria possível, de forma alguma, a realização desse evento. E agradecemos de forma muito especial a todos e todas os participantes do evento por celebrar conosco, por estar aqui festejando os 10 anos do GPS e nos brindar com gentis palavras através do chat no decorrer do evento. Foi muito delicado da parte de vocês. Vamos nos manter unidas e unidos. Muito obrigado, um forte abraço e até breve, no próximo evento do GPS. É importante a gente dizer que sim, estamos assim, emocionados e comovidos pela realização deste evento e já antecipadamente contamos com a participação de todos e todas no próximo encontro do GPS. Muito, muito obrigado e um forte abraço meu, do professor Ney Almeida, da professora Adriana Ferriz e de todos os integrantes do GPS, né? Um abraço coletivo a todos vocês. De forma especial hoje ao professor Pedro Ganzelli, que está, né, neste momento representando todos os palestrantes que participaram aqui. Então, quero abraçá-lo, né, e agradecê-lo pela imensa contribuição que o senhor deixou. Muito obrigado. Obrigado, Rosana, por essa mediação, que foi maravilhosa, viu? Muito obrigada. E assim encerramos o evento. É difícil falar tchau, né? Tchau, tchau, gente.